Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso momento da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Mococa. Estamos aqui para, neste momento, celebrarmos ao nosso Senhor, meditarmos na palavra do nosso Deus e assim estarmos em comunhão com o nosso Senhor e uns com os outros através desta transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós ainda estamos sem nos reunir presencialmente devido à situação de quarentena e também estamos aguardando a definição das autoridades municipais a respeito dos decretos de liberação ou não de culto. Nesse momento nós temos que ter cautela e prudência, pois o decreto do nosso prefeito está ainda em avaliação. Mas nada disso nos impede de celebrarmos ao nosso Deus nesta manhã. E hoje eu quero, como é Dia das Mães, trazer uma mensagem especial ao coração de cada uma das nossas queridas mamães da Igreja do Nosso Senhor Jesus. E eu quero convidá-los a, nesse instante, curvar as suas cabeças e orar ao Senhor nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, estamos aqui reunidos como Teu povo, como Tua igreja, para meditarmos na Tua palavra, estudarmos a mesma e assim, ó Deus, estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, recebendo o Teu conforto, recebendo o Teu consolo, para que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor e também crescer no Teu conhecimento e assim vivermos de maneira que te agrade e testemunho da tua obra neste mundo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã e ajuda-nos, ó Pai, a dia após dia, estarmos sempre firmados na tua presença para a honra e glória do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos também, ó Pai, uma bênção sobre cada uma das mães. Hoje celebramos o seu dia e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja derramando bênção sem medida sobre a vida das nossas mães, a vida de cada uma dessas mulheres que o Senhor concedeu este privilégio que é gerar e criar os seus filhos. Dê a elas sabedoria, amor, paciência e, acima de tudo, fidelidade ao Senhor para que elas possam ensinar os seus filhos na disciplina e no caminho do Senhor. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre cada uma das mães, avós, bisavós, que todas elas, ó Pai, possam sentir-se abraçadas, mesmo à distância, por seus filhos, netos, bisnetos, filhos do coração, e que assim, ó Pai, a tua alegria esteja inundando o coração de cada uma destas irmãs que tem este privilégio e esta dádiva do Senhor, que é a dádiva da maternidade. Abençoa, Senhor, a cada uma das nossas mães, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero meditar com cada um de vocês a respeito de um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, os versículos 24 a 27. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, os versículos 24 a 27. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhes disse: deixa primeiro que se fartem os filhos,
porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos de debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Hoje, baseado nesse texto da palavra do nosso Senhor, eu quero meditar com os irmãos e com os nossos amigos que nos assistem nesse instante sobre uma mãe cristã. Esse texto narra a atitude de uma mãe. E é interessante notarmos que neste evangelho Jesus estava caminhando primeiramente na Galileia. Então ele atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado, para a terra dos gentios, os não-judeus. E ali ele está passando pelas terras de Tiro e Sidom, terras fora do reino da Judéia, terras fora da região onde Jesus habitava. E é interessante notar que mesmo ali, do outro lado do mar da Galileia, fora da Judéia, a fama do Senhor Jesus já havia chegado ali. Muitos sabiam que ele havia fazido milagres, dado vista aos cegos, curado enfermos, feito paralíticos andar, e então ele, para descansar um pouco, resolve atravessar a margem, mas quando chega do outro lado, ele se encontra com escribas e fariseus judeus que também foram para lá a fim de testá-lo e desmoralizá-lo também perante os gentios. É então que ele sai da onde ele estava e vai para as terras de Tiro e Sidom. E quando ele entra numa casa, e por isso a palavra de Deus diz que queria que ninguém o soubesse, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher cirofenícia, gentia, que não fazia parte do povo de Deus, vai ao seu encontro e começa a interceder pela sua filha que estava possessa de um espírito maligno. E quando olhamos para esta cena, nós vemos que Jesus então começa a travar um diálogo com ela, um diálogo com palavras até mesmo duras, mas mesmo assim, aquela mulher continua intercedendo pela sua filha, concorda com o que o Senhor Jesus estava dizendo para ela, e mesmo assim ela crê que o poder de Cristo era suficiente para salvar a sua filha. O poder de Cristo era suficiente para modificar aquela situação terrível que estava acometendo a sua filha. É então que, ao ouvir a resposta daquela mulher, o Senhor Jesus diz para ela: filha, podes ir. Podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, Jesus vai acrescentar dizendo que nem mesmo em Israel ele viu fé como aquela. Exatamente porque ela foi ao encontro do Senhor, ela creu no poder do Senhor, confiou nele como aquele que pode transformar a vida dos seus filhos. E é por esta razão que hoje, como é o Dia das Mães, nós vamos meditar um pouco sobre este tema. Um tema de encorajamento às mães, um tema de encorajamento àquelas a quem Deus deu o privilégio de gerar e criar filhos, as mães. E hoje, no Dia das Mães, nesta manhã, eu quero meditar sobre este tema, uma mãe cristã. Uma mãe cristã. Mas os irmãos podem se perguntar: que diferença tem uma mãe cristã das demais mães? Mãe é mãe. De fato, mães são mães. Mas a mãe cristã tem algo que as diferencia. A mãe cristã tem algo que as transforma verdadeiramente em mães de fé, de fibra, de coragem, de determinação em ver os seus filhos trilhando
o caminho do Senhor Jesus. É por esta razão que uma mãe cristã é uma mãe que se prostra aos pés do Senhor Jesus. Se nós olharmos atentamente para o versículo 25, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Olha que coisa interessante aqui esse versículo nos mostra. Esta mulher sabia que a sua filha estava possessa de espírito imundo, e aqui a palavra de Deus diz filhinha. Ou seja, era uma criança pequena. E estava possessa desse espírito imundo. E outra coisa que nos chama a atenção nesse versículo é o fato dela, tendo ouvido a respeito dele. Ela ouviu falar do poder de Cristo. Ela ouviu falar o que Jesus poderia fazer. Ela ouviu falar que Jesus era aquele que pode transformar, que pode curar, que pode salvar. E ouvido a respeito dele, vai ao seu encontro e se prostra diante dos seus pés. Aqui nós vemos algo extremamente importante, não somente para as mães, mas também para os pais, que é o fato de que no exercício da maternidade ou da paternidade, nós devemos nos prostrar aos pés do Senhor em intercessão constante pelos filhos. Os filhos são bênçãos do Senhor, os filhos são a herança do Senhor, mas cabe às mães, cabe aos pais a tarefa de ensiná-los, a tarefa de exortá-los, a tarefa de educá-los na palavra do Senhor. E este é um desafio imenso nos nossos dias, onde somos bombardeados por diversas coisas imundas, por diversas coisas pecaminosas, por diversas situações difíceis, em termos éticos, morais, em termos até mesmo religiosos. É por esta razão que uma mãe cristã está prostrada aos pés do Senhor Jesus. Uma mãe cristã se dobra aos seus joelhos diante do Senhor e clama pelos seus filhos. O reverendo Hernandes Dias Lopes sempre diz muito em suas mensagens, especialmente falando sobre mães, aquela frase já conhecida: mães de joelhos, filhos de pé. Por isso, esta mulher de origem sírio-fenícia, uma mulher gentia, fora do povo de Deus, fora do povo da aliança, ouvindo falar do Senhor Jesus, vai ao seu encontro, se prostra diante dele, clama pela sua filha. E é exatamente isto que cada mãe deve fazer pelos seus. Se prostre aos pés do Senhor Jesus, coloque-se diante dele, ore, clame a Deus pelos seus filhos, não importa a idade que eles tenham, sejam bebês ou sejam adultos, até mesmo com filhos e netos, nunca deixe de clamar pelos seus filhos. Deus ouve as nossas orações, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe tudo aquilo que está nele e Ele atende o clamor dos seus servos. Ele ouve o coração que se prostra diante dos seus pés. E não há melhor lugar no mundo de estar do que estarmos aos pés do Senhor Jesus. Por esta razão, uma mãe cristã é uma mãe que se encontra prostrada aos pés de Jesus, clamando por sabedoria, clamando por discernimento, clamando pela vida dos seus filhos, para que assim ela possa desempenhar com alegria este papel da maternidade. Mas uma mãe cristã, além de se prostrar aos pés do Senhor Jesus, ela intercede pelos seus filhos. Ela intercede pelos seus filhos. E o versículo 26 nos diz isto: esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Este versículo mostra qual era a petição dela naquele momento. Ela queria ver a sua filha livre daquele demônio, livre daquela influência maligna que estava tirando a paz, tanto dela, da sua família, como da própria criança.
e ela rogava-lhe, é a expressão que a palavra do Senhor nos traz. Ou seja, ela suplicava, ela implorava, ela estava ali aos pés do Senhor Jesus, dizendo: por favor, mestre, faz a tua obra na vida da minha filha. E é isso que cada mãe, cada pai deve fazer pelos seus. Interceder, clamar, suplicar a Deus pela vida dos seus filhos. Os filhos são bênção, são alegria, mas também eles trazem muitas angústias, preocupações com relação ao futuro, com relação ao que está acontecendo. E é por esta razão que devemos o tempo todo estar em intercessão constante por eles, para que eles possam ser servos e servas do Senhor, para a glória do Senhor, para dar continuidade àquilo que nós vivemos. É por isso que o Salmo 78 nos ensina: o que ouvimos e aprendemos e nos contaram nossos pais, isso também transmitiremos às gerações vindouras. E precisamos de sabedoria para fazer isso, e é somente intercedendo, clamando a Deus pela vida dos filhos, clamando a Deus pela herança que o Senhor nos dá. E ela só vai ser herança de fato se nós continuarmos clamando e ensinando aquilo que o Senhor requer para os filhos que Ele deu a cada um de nós. Por isso, uma mãe cristã, ela está em constante intercessão por seus filhos. Ela está em incessante petição, clamando por todas as necessidades. Há muitas brincadeiras que são feitas a respeito das orações das mães. E de fato, as mães se preocupam com os seus filhos. As mães choram diante do Senhor pelos seus filhos. E esta é uma tarefa que Deus concede para que seja feita. E assim, o fruto destas orações vai ser visto no futuro para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós vamos também perceber que uma mãe cristã, além de se prostrar aos pés do Senhor Jesus, além de interceder pelos seus filhos, uma mãe cristã é uma mãe que está ouvindo as palavras do Senhor Jesus. O versículo 27 e o versículo 28 nos diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Esses dois versículos chamam muito, particularmente, a minha atenção. Jesus estava fora da Judéia. Ele estava em território gentílico. E num território gentílico, falando para uma mulher gentia, ele traz frases totalmente judaicas. Os judeus consideravam-se o maior povo do mundo, o melhor povo do mundo. Nós somos o povo de Deus. Os outros não passam de agentes. Por isso, são chamados de gentios. Num português mais claro, vamos dizer assim, a palavra gentios queria se referir aos não-judeus como a gentalha do mundo. Por isso eles falavam: nós somos o povo, eles são as gentes, a gentalha. E Jesus sai da Judéia, vai para um território gentílico, e ali naquele território gentílico, para uma mulher gentia, ele diz assim: olha, eu vim para o meu povo. Eu vim para que o meu povo coma o pão. Afinal, eu sou o pão da vida. E aquela mulher responde para ele: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, porque os judeus comparavam principalmente os samaritanos a cachorros, e ela, sabendo disso, fala isso: os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. É então que Jesus recompensa
a fé desta mulher. Porque ela estava ouvindo atentamente as palavras do Senhor Jesus e ela, mais do que ninguém, percebeu o que o Senhor estava querendo mostrar. E o que o Senhor queria mostrar com estas palavras não era para aquela mulher, mas era para todos aqueles que estavam ao redor assistindo aquela cena. Que ele não era Deus apenas da nação judaica, mas o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, o Deus de toda a criação, porque ele é o Salvador do universo. E quando ele diz essas palavras a ela e ela compreendeu, ele estava dando um recado muito maior. O meu poder não se prende apenas à Galileia, não se prende apenas à Judéia. O meu poder é para salvar o perdido, é para transformar a vida daquele que crê em mim. E é por isso que ela dá esta resposta sábia ao Senhor. Os cães se contentam das migalhas das crianças. Por isso é importantíssimo ouvirmos a palavra do Senhor. É importantíssimo meditarmos na palavra do Senhor. É importantíssimo ouvir o que o Senhor nos diz, principalmente para ter sabedoria, para poder criar os filhos no caminho e na admoestação do Senhor. O Senhor dá a sabedoria, o Senhor dá a força, o Senhor dá a capacidade. Charles Spurgeon disse certa vez que 10 minutos de oração trazem mais sabedoria do que muitas horas de estudo. Hoje, o mercado editorial apresenta títulos e títulos ensinando 1001 coisas de como criar filhos competentes, como ser uma boa mãe, como ser um bom pai, e teorias psicológicas e técnicas de programação neurolinguística e tantas outras coisas. Mas a verdadeira sabedoria para a criação dos seus filhos, mãe, está em ouvir as palavras do Senhor Jesus. Ouça as palavras do Senhor Jesus e transmita aos seus filhos. E você verá a diferença que os seus filhos serão na sociedade, pois eles serão filhos abençoados por Deus, ensinados na palavra para fazer a diferença neste mundo turbulento em que vivemos. Porque uma mãe cristã ouve as palavras do Senhor. Além de ouvir, ela intercede. Além de interceder, ela se prostra aos pés do Senhor. Porque uma mãe cristã recebe do Senhor pela fé a sua petição. O versículo 29 e o versículo 30 nos dizem assim: Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O final deste texto traz algumas palavras do Senhor Jesus que são extremamente confortadoras. Quando ele diz, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu. Jesus ouviu a resposta que ela fez à sua indagação. Jesus ouviu a sua petição. E por causa das palavras desta petição, por causa das palavras desta resposta que ela deu, ele disse, vá em paz. Receba a tua petição. A obra já foi feita. E quando ela chega, a menina estava deitada tranquilamente na sua cama, pois ela estava livre da influência maligna, livre dos poderes das trevas. Porque Jesus a curou, porque Jesus a libertou, porque Jesus fez a obra completa na vida daquela criança. Portanto, vale a pena interceder pelos filhos. Vale a pena ensinar as palavras do Senhor aos filhos. Vale a pena estar prostrado diante dos pés do Senhor Jesus pelos filhos, pois Deus faz a sua obra. Talvez você não veja, mas Deus faz. Talvez pode parecer que está demorando, mas Deus está agindo. Talvez possa parecer que o que estamos fazendo possa ser algo vão, mas Deus tem um propósito em todas as coisas.
E a palavra do Senhor nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não te deu filhos em vão. Deus deu os filhos com um propósito. E o propósito é para que pudéssemos celebrar a Deus junto com eles em família, preparando a próxima geração do reino de Deus aqui nesta terra, para glorificar ao Senhor e seguirmos firmes como povo da aliança de Deus. Por isso, mães cristãs, mães queridas, não desanimem jamais, estejam aos pés do Senhor Jesus, estejam em constante intercessão por seus filhos, estejam em constante comunhão com Deus através do ouvir a palavra do Senhor, e tenha certeza que o Senhor Jesus concederá as suas petições e as suas súplicas em favor dos seus filhos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é para isso que nós estamos aqui, para glorificar ao nosso Senhor em todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a cada uma das mães, servas do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos reunidos neste instante devocional de escola dominical e nesse instante nós vamos passar ao nosso momento de oração, oração intercessória, especialmente hoje pela vida das nossas mães. Mais uma vez, queremos saudar a cada uma delas, que Deus as abençoe grandemente e recebam assim o nosso abraço, à distância, mas unidos em oração, unidos no nome do Senhor Jesus. Então vamos interceder pela vida das mães, vamos interceder pela vida das nossas famílias, afinal de contas nós estamos no mês da família, no nosso calendário litúrgico, não podemos nos esquecer disso, para que Deus esteja fortalecendo a vida das nossas famílias. Vamos orar pelos enfermos, não somente as vítimas da Covid-19, mas também de outras enfermidades que continuam assolando as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar também, como nós temos feito ao longo desse tempo de quarentena, pelos médicos, equipes médicas, gestores da saúde. Vamos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades em todas as esferas de governo, para que eles tomem decisões sensatas, compatíveis com a situação. Nós estamos vivendo um período de extremos perigosos, onde uma disputa insana por poder tem atrapalhado muito a vida da nossa nação. Então vamos clamar a Deus pela nação, clamar a Deus pela nossa pátria, que é do Senhor. E o Senhor pode fazer a sua obra. Basta que o seu povo clame e confie no Senhor e faça assim a sua parte. Então vamos também nesse instante nos colocar na presença do nosso Senhor e vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus nesse instante de devocional. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos por podermos estar na presença do Senhor, por podermos estar reunidos neste momento dedicado à escola dominical, por podermos estar reunidos nesse instante para orarmos, para meditarmos na Tua Palavra, para estarmos logo pela manhã te buscando neste dia que é Teu. Te agradecemos por este privilégio, te agradecemos por este momento precioso que o Senhor nos dá. E, ó Pai querido, nós queremos também te agradecer pela vida das nossas mães, pela vida de cada mulher que o Senhor deu este privilégio de gerar filhos, este privilégio de poder carregar no ventre e no coração os seus filhos, sejam eles biológicos, de criação, adotivos.
E pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada uma dessas mulheres, que elas possam, ó Pai, criar os seus filhos na disciplina, na admoestação, nos caminhos do Senhor, que elas possam ensiná-los, que elas possam clamar por eles, que elas possam estar aos teus pés, rogando ao Senhor a sua bênção sobre a vida dos seus filhos. Que elas possam, ó Pai, ter a sabedoria vinda do alto. Que elas possam, Senhor, ter o discernimento que vem do Senhor e assim agirem como mães zelosas e prudentes em todos os momentos. Ó Pai bendito, que o Senhor esteja derramando também a tua graça, o teu poder sobre cada família. Que o Senhor esteja concedendo amor, perdão, misericórdia, comunhão às famílias da face da terra, fazendo a tua obra, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para viver em família. O Senhor nos chamou para viver numa célula que é a base da sociedade, e por isso, ó Pai, nós te pedimos, fortalece, Senhor, as nossas famílias, que elas possam ser modelos de vida, de prudência, de testemunho da obra do Senhor no nosso lar. Ó Pai bendito, clamamos a Ti também, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão internados nos hospitais, daqueles que estão esperando vaga em hospitais, daqueles que estão sofrendo com enfermidades que muitas vezes não são descobertas. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando as Tuas bênçãos sobre estas pessoas, fazendo a Tua obra, curando aqueles que o Senhor quer curar, libertando, ó Pai, aqueles que o Senhor quer libertar, agindo, ó Pai, na vida de cada um desses enfermos, espalhados em cada canto, aqueles que estão próximos de nós, ó Pai, faz a Tua obra na vida deles, aqueles que desconhecemos, também, Senhor, faça a Tua obra nestas vidas. Ó Pai bendito, colocamos nas Tuas mãos os médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais, casas de saúde, clínicas, os gestores da saúde, ó Pai, dê a eles sabedoria, prudência, compaixão, ó Pai, que eles possam fazer, ministrados e guiados por Ti, a obra do Senhor. Ó Pai bendito, tem misericórdia também, ó Pai, das nossas autoridades, dos nossos governantes, em todas as esferas do poder. Faz, Senhor, uma obra através deles. Tira deles, ó Pai, esta vaidade, esta guerra de poder. Tira deles, ó Pai, este desejo ávido por dinheiro, esta ganância. Que eles possam, ó Pai, saber que eles estão ali para fazer e servir a sociedade, que o que eles vão fazer ali não é para o seu próprio ego, para o seu enriquecimento pessoal, mas para servir a coletividade. Ó Pai bendito, tem misericórdia dos nossos governantes, dê a eles sabedoria para saber como agir neste momento de crise, como agir neste momento difícil que vivemos. Tem misericórdia da nossa nação, derrama as Tuas bênçãos sobre esta terra, Senhor. Transforma, Senhor, esta pátria pelo poder do Teu Evangelho. Fortalece, Senhor, as Tuas igrejas neste momento, que as Tuas igrejas possam ser verdadeira luz neste mundo de trevas, verdadeira agência do Teu reino, que possa proclamar que o nosso mundo não é este, mas sim a nova Jerusalém que está preparada para aqueles que creem no Senhor. Assim, ó Pai, concede, ó Pai, intrepidez à Tua igreja para que possa proclamar claramente o Teu Evangelho e assim esta nação possa ser salva pelo Teu poder. Ó Pai bendito, age, Senhor, na vida das Tuas igrejas. Age, Senhor, na vida de cada líder, de cada pastor, de cada presbítero, diácono, evangelista, missionário, todos aqueles que estão envolvidos na Tua obra. Capacita, Senhor, para que a Tua igreja possa fazer conhecido o Teu Evangelho e que a luz de Cristo possa brilhar através de cada um dos Teus servos espalhados em toda a terra. Ó Senhor, abençoa, ó Deus, esse dia.
Prepara-nos, ó Pai, para logo mais à noite continuarmos cultuando ao Senhor através do culto que a Ti vamos oferecer. E que este dia possa ser um dia de bênção, um dia de paz no Senhor, um dia de verdadeiro louvor, de verdadeira adoração, porque é isso que o Senhor requer do Teu povo. Mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pela vida das nossas mães. Abençoe-as, ó Pai, e que elas possam ter um dia feliz, certas de que o Senhor estará com elas todo sempre, dando sabedoria, discernimento, amor para desempenharem esta tarefa maravilhosa da maternidade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos assim então chegando ao final deste momento devocional da nossa escola dominical. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer pelo privilégio que é poder estar juntos aqui, mesmo separados, podendo compartilhar a palavra do nosso Senhor. E quero convidá-los para logo mais à noite, às 19 horas, estarem novamente junto conosco na transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe o dia de cada um e um feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham nesse instante. Que Deus as abençoe e até às 19 horas, se o Senhor assim nos permitir.